Vamos se pôr de pé, amada igreja? Mateus 14, 28 em diante. Deixa eu trocar aqui o fundo musical. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir ao fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Pai Santo e querido e amado, te adoramos na beleza da tua santidade. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Procovianarabachai. Deus é tremendo, poderoso, santo, fiel e verdadeiro. E o Senhor tem um mover profundo, viu? Olha, amada igreja. A profundidade que tem esta palavra, viu? Pedro andando nas águas. Você vê, amada igreja, que na história da Bíblia Sagrada, apenas Jesus e Pedro andou sobre as águas, né? Erevassai, que foi escrito aqui, né? Que está escrito. Pedro, aleluia, e Jesus. Mas antes de Pedro andar sobre as águas, Pedro estava com medo. Olha só, nós vamos fazer uma observância e nós vamos frisar, vamos pegar nossa palavra aí, frisar. Mas deixa eu trocar esse fundo musical, colocar o fundo musical bem lentinho. Fundo musical da madrugada. Pronto, agora sim. Agora sim, amada igreja. Olha só. Vamos frisar que antes de Pedro saber que era Jesus que estava andando ali, ele estava com medo. Todos os discípulos estavam com medo. Eles achavam que, olha, amada igreja, era um medo duplo. Primeiro eles ficaram com medo das ondas do mar, né? O mar estava assolando a embarcação, estava vindo o vento contrário. Então eles estavam remando o contrário, amada igreja. Só que agora eles viram uma pessoa andando sobre as águas. E eles começaram a falar em um fantasma e começaram a gritar com medo. Eles estavam com medo. Agora eles estavam com medo das águas, estavam com medo do fantasma. Ereblaquialavassai. Só que Jesus falou ali: sou eu, não temas, não é? E aí foi aí que Pedro falou: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Por que ele falou: manda-me? Porque ele sabia que a palavra dele não tinha poder nenhum de Pedro, mas ele sabia. Lembra quando Jesus chamou a Pedro? Que ele estava ali na pesca, não pescaram nada a noite toda. Aí Jesus fala: lança a rede para aquela banda ali, meu filho. Aí Pedro falou bem assim: olha, sobre a tua palavra, assim, sobre a palavra de Jesus, ia lançar. Ele estava falando bem assim: olha, eu não tenho fé, eu passei a noite todo dia pescando, não pesquei nada, mas eu vi que você é diferente, viu? Você tem uma. Meu Deus, essa palavra aí, ela é bênção, viu? Então, sobre a tua palavra, que eu não tenho fé nenhuma, essa tua palavra, eu vou lá. E o que? Deu certo. Mais uma vez, Pedro falou, Daramandará: manda-me, olha o mistério, manda-me eu ter contigo por cima das águas, porque ele sabia que ele não tinha fé, amada igreja. Mas ele sabia que a palavra de Jesus tinha poder, ele estava com medo. Mas ele sabia que a palavra do Senhor tinha poder para aquilo, porque ele já tinha visto aquela pesca maravilhosa. Ele já tinha visto pães se multiplicarem. Jesus partiu o pão, agradeceu e começou a multiplicação. Ele viu que a palavra de Jesus tinha poder. Então o que ele é? Usou na sabedoria. Ele disse: olha, eu não vou dizer, vou andar aqui, não. Manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele esperou Jesus dar ordem, darabachai. Ele esperou Jesus falar. Procovianarabassa. Ele não agiu por impulso.
Ele esperou Jesus falar para Antararaxereblokovia. Você entendeu, crente? Ele esperou Jesus falar. Ele esperou Jesus dar a ordem. Enquanto, aleluia, Jesus não falou nada, ele ficou ali. Mas quando Jesus deu a ordem e ele disse, vem, olha só, ele lançou a palavra, vem, ou seja, era o que Pedro queria ouvir. Larabashai. E ele andou sobre as águas. Porque Jesus lançou a palavra e ele esperou. Tá vendo como nós temos que esperar, crente? Tá vendo como você tem que esperar? Laba, 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 laba. Você precisa esperar. Você precisa esperar. Trocouve, alabaçou, janarabachai. Remuvanarabaquialaçou, janarabacheis, ticlahaçou. Reblaquialaçai. Hancrofairevos. Rabachai. Nós temos que esperar o Senhor falar, Madrid, porque se nós formos agir por impulso e você quiser, Jesus está ali, eu também quero andar por cima das águas, eu vou lá, vai afundar, porque Jesus não mandou. Espere o Senhor falar. Espere o Senhor falar, Darabachai. Pedro, ele sabia que a palavra de Jesus tinha poder. Então ele esperou até a ordem, que a ordem foi dada. Quando Jesus falou, vem, é agora que eu vou andar. Larabaçou, Janarabá, aquela sobria. E quando ele começou a andar, Daramandará, ele foi ter com Jesus. Só que aí veio o quê? O vento forte. Veio um vento forte. E aí o quê? Ele se lembrou do medo. Teve medo. Pedro já estava com medo das ondas, Pedro já estava com medo de Jesus porque achava que era um fantasma. Agora Pedro ficou com medo do vento. Por quê, amada igreja? Essa pregação nasceu numa conversa. Estava numa mesa há poucos minutos atrás, conversando com a Vanilda Bonfim e conversando com a mãe dela, a irmã Teresa. E aí ela fez essa pergunta: por que, lendo Jesus, que Pedro, quando estava andando nas águas, ele estava ali, mas demora, ele começou a afundar, ele começou a andar. Aí foi assim que nasceu, né, essa pregação. Porque, amada igreja, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, estava tudo bem. Jesus deu ordem, vem, meu filho. Aí ele começou a andar, ele estava olhando para o Senhor, mas quando deu o vento foi uma distração na fé dele. E quando ele olhou, meu Deus, eu estou em cima da água, que ele olhou para a direita, olhou para a esquerda, e aquele vento deu, ele começou a afundar. Porque ele tirou o foco, que era Jesus. Jesus está na frente dele, mas ele o quê? O vento distraiu. Então ele começou a olhar para a direita e para a esquerda, é a nossa vida. Quando o nosso alvo é o Senhor Jesus, quando nós estamos olhando para o Senhor, tá dando tudo certo. Mas quando eu tô olhando para a aflição, para a luta, para a peleja, meu Deus, é murmuração, começa a desandar. Porque perdi o foco. Perdi o foco, que é o Senhor, que é a salvação. Agora eu tô olhando para a luta, agora eu tô questionando, agora eu tô murmurando, porque disso, porque aquilo. Porque sou eu que passo tanta luta, por que só passo tanta coisa assim? Jesus estava na frente dele, mas o vento veio. E o vento vem sobre todo mundo, viu? Ramandeclavassa. O vento veio forte. E o vento vem sobre todos nós, amados. Aí que ele começou a se afundar. Quando o vento vier, amada igreja, não é para você olhar para a aflição. É para você continuar olhando e olhando para Jesus. Continuar andando e olhando para o Senhor. Prata Nagasai. Não é para você ter medo da aflição.
Não é para você ter medo daquilo que está acontecendo. Não é para você ter medo da tempestade. É para você olhar para Jesus. O vento vai soprar, mas você não vai se distrair. Você vai continuar olhando para ele. Tudo vai dar certo. Só que Pedro começou a afundar, porque o vento distraiu, o vento forte bateu, e ele viu que ele estava em cima da água, que aquelas ondas estavam agitadas, e ele começou a olhar Jesus. O quê? O vento lembrou que ele estava com medo. Arabashai. Rovla so janarabashei stikovia naraba. Shalamande koma nagasei prata nagasei. Remova narablakialastei prohosai. Pranche nereva. E quantas pessoas, amada igreja, esse vento forte não tem derrubado? Quantas pessoas esse vento forte não tem esmorecido a fé? Quantas pessoas esse vento forte não tem afundado, amada igreja? Quando esse vento forte vier, é para você ficar mais forte na presença do Senhor, não é para esmorecer a tua fé, não. É a provação que nós temos que passar. Shalamande clavassai. Oh, janarabaya reblocou viadarabastei. Dereblocosai. Oreblaquialas. Shalamande clavassai. Joreplaquialastei. Orevashai. Liblas. É para você permanecer com o Senhor. É para você permanecer na graça, no amor, na comunhão. É para você permanecer, Xanarabassai. Não é para olhar para a aflição. Não é para olhar para a aflição, amada igreja. Não é para olhar para a dor. Não é para olhar para os problemas. Não é para olhar, amada igreja, para a dificuldade. Não. Nosso alvo é o Senhor Jesus. E se você está andando por cima das águas da Aravaçobre, vai vir distração para tudo quanto é lado, para querer fazer você afundar. O inimigo quer que você afunde. Tem pessoas que querem que você afunde. O problema quer que você afunde, Darabassa, mas Deus não. Deus quer que você continue andando sobre as águas. Deus quer que você continue andando, Darabashai, andando sobre as águas, alicerçado, olhando para Ele. Eu tô aqui, minha filha. Eu vou te sarar, eu vou te curar. Continue andando, Darabassai. Não olhe para o problema, não olhe a aflição, senão você vai afundar, Xandarabashai. Oh, Ramande Clavacei, Janarabá. Alá. Aleluia. E o Senhor, aleluia, Jesus tem esse grande mover nas águas profundas. O vento forte é uma distração. E você vai se deixar ser distraído? Você vai deixar que ele Daramandaré Vassai venha afundar o teu ministério? Não, queridos. Alabra Xandarabai. Tudo vem na nossa vida para que nós venhamos amadurecer e crescer mais e mais. Não é para você se afundar, não. Pedro andou sobre as águas, sim, ele deu passos ali. Entrou para a história. Só que o Senhor, amado igreja Daramandara, deu um ensinamento. Que não basta só andar. Você tem que se firmar agora. Meu Deus, Xandarabassa. Não basta só você sair do barco e pisar na água. Agora você tem que se firmar os pés. Não basta só você saber pregar, amada igreja. Agora você tem que viver o que você está pregando, Xandarabaquialavassai. Não basta você só saber a palavra, você tem Andaramandara que ter a palavra dentro de você para Tanaga Sobria. Abalaba. Xandarabaquialasso, Riblaquialaste. Janarabashai, aleluia, Riblasti. Reblasti, Flochosos, Tricairivos, Tum, Janarabá.
Aleluia. Remuvanarabashais. Lore brohosen, jore plastain, jorevas. Jorevas. Larabashai. Você entendeu a mensagem? Agora que você está andando sobre as águas, você tem que se firmar, meu filho. Não vai sair pregando aquilo que você não está vivendo, senão vai afundar. Não vai sair falando, mandar aquilo que não está dentro de você, senão vai afundar. Tem que ter o alicerce agora para se manter ali em cima das águas. Agora que você, Daramandarai, aprendeu a andar nas águas, então agora você tem que se alicerçar. Senão o vento vai bater, o vento forte, e vai afundar. Você vai olhar e ficar com medo. Acabou o foco. Rabachandarabaquela sobria. Lobla chenerevahasi. Orianda ramandeclavaçou, janarabai. Rabachandarabaquela sobria. Reblaçou, maratanagashai. Labalabás. Deus tem algo tremendo, amada igreja, no profundo, para aquele, aleluia, que se alicerçar na presença dele. Rebachai, reblokovia. Labracanda, rabachai. Andarabase. Para aquele que entendeu o mistério, que agora Daramandarai Rebassai, que você já está dentro do barco, está assolando ali a tempestade, agora você tem que, aleluia, Daramandarai, alicerçar o teu ministério. Não é somente saber pregar, não. Não é somente saber Daramandarai Rebassai, fazer a leitura da palavra, agora é viver cada versículo, porque vai vir uma cobrança muito grande. É viver cada palavra, Xandarabaquialassou. Tudo que está saindo da nossa boca tem que estar dentro de nós. Senão vai começar a afundar. Senão vai começar a afundar, crente. O que você quer, se afundar? Harabashandarabastou. Pedro andando nas águas. Horreblaquialassanjanarabasou, mirikalavastei. Palavra sobre a. Você entendeu essa palavra? Pedro teve medo. Naturalmente, amada igreja, vamos sentir medo, como sempre falo. Só que ele se entregou ao medo, é diferente. Uma coisa é você sentir, outra coisa é você se entregar. Quando veio o vento forte, ele se entregou ao medo. Se o vento tivesse batido nele, amada igreja, e ele tivesse continuando olhando para Jesus, ele ia continuar de pé ali na água. Mas quando o vento bateu, que ele olhou para onde ele estava, meu Deus, aí o medo tomou de conta. E aí começou a afundar. Rabachandarabaquelas. Reblossouvia. E é isso que o Senhor tem, amada igreja, para cada um de nós. O grande mover do Senhor. Loblaçou, rabandereglastai. A prática narabase. Aleluia. Você entendeu a palavra? Você tem que se manter de pé agora, crente. Não basta só saber a palavra. Ela tem que estar dentro de nós. Amém? Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém, também recebo em nome de Jesus.